Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Gostaria de convidá-los a fazer uma reflexão numa passagem que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no verso 35, que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, essa passagem ela nos traz alguns ensinamentos que podem fazer com que nós possamos entender o que nós estamos passando nos dias de hoje e nos acalmar. Eu gostaria de fazer aqui 6 observações a respeito dos discípulos e de Jesus nesse episódio. Em primeiro lugar, foi Jesus quem mandou os discípulos ir para o meio do mar e se encontrar com a tempestade. Os discípulos foram em obediência à ordem de Jesus. Foi Jesus que mandou. Segunda observação, a tempestade foi imprevisível, foi sem aviso prévio, foi de repente. Eles não esperavam que aquilo iria acontecer no meio do mar. Terceira observação, Jesus estava dormindo na popa do barco, ou seja, a popa era aquele lugar próximo ao leme, próximo ao controle do barco. Ou seja, parece que Jesus queria passar uma mensagem para aqueles discípulos da seguinte forma: olha, vocês estão nessa tempestade, mas eu estou aqui, mesmo que dormindo, eu estou aqui. Eu estou no controle. Quarta observação que eu quero fazer com os irmãos aqui: Jesus resolve aquela situação tenebrosa, angustiante, desesperadora com apenas uma ordem. Uma ordem de Jesus foi o suficiente, mandando o mar se acalmar, o vento se aquietar. Quinta observação, Jesus repreende aqueles discípulos pela falta de confiança que eles tiveram nele. Outras pessoas que não conheciam a Jesus poderiam se desesperar num momento como aquele, mas não os discípulos. Os discípulos já tinham visto Jesus fazer grandes sinais e maravilhas. Sexta e última observação, os discípulos tiveram medo da tempestade. Agora eles passaram a ter medo do poder de Jesus. É isso que está dizendo aqui, ó, no verso 41, e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Parece que medo aqui era uma palavra sempre presente na vida dos discípulos. Medo da tempestade, acalmou a tempestade, agora medo do poder de Jesus. Ou seja, eles foram censurados por Jesus exatamente por causa do medo, da falta de confiança. O que essa passagem nos tem a nos ensinar, meus amados irmãos? Em plena tempestade que estamos passando nos dias atuais, com esse coronavírus que está deixando as pessoas preocupadíssimas e até em desespero. O crente não pode sentir medo se ele está com Jesus. Se Jesus está no barco, meu irmão, minha irmã, jovem, criança, não existe razão para nós temer. Se ele está no barco, mesmo que aparentemente ele esteja sem responder, como estava naquela época, naquele episódio, dormindo, às vezes parece que Jesus também está no nosso barco, mas não está falando conosco, parece que ele está inativo e não está vendo, não está presenciando o que nós estamos passando. Certo é que no dia, no tempo, na hora certa, ele há de se levantar, ele há de, com uma ordem, fazer com que todo esse vento, toda essa tempestade vá embora. Eu quero deixar essa palavra com você
e dizer que Jesus está no seu barco, Jesus está no nosso barco. Não há o que temer. A tempestade vai passar, tudo vai se acalmar e nós vamos cantar o hino da vitória juntos. Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida, sua família e vamos seguir em frente, porque a ordem de Jesus é para atravessarmos do lado de lá. Deus vos abençoe.